Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. Irmão, a palavra dessa noite vai mudar a sua vida. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Se a lei não pôde te tornar perfeito, a graça pôde. Agora vai comigo para o Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Só conversa de ovelha, ó. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu. Agora preste atenção. Ligue com Hebreus 10. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu espírito e a tua palavra me consolam. Ele fala, em primeiro lugar, da sombra. E depois ele fala da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, Antigo Testamento, da morte, Novo Testamento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, Antigo Testamento, da morte, a morte de Cristo, Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a sombra, no Novo Testamento nós temos a realidade. Toda sombra é sombra porque há um corpo, há um objeto, através da luz, projetando aquela sombra. Então todo o Antigo Testamento foi Deus mostrando através da sombra a realidade chamada Jesus Cristo de Nazaré. Você só vai entender o Antigo Testamento se você entender o Novo Testamento. A chave da sombra é o corpo. A chave da sombra é Cristo. Você conseguiu entender isso? A arca de Noé é uma sombra de Cristo. O tabernáculo é uma sombra de Cristo. O mar vermelho que abriu é uma sombra do batismo nas águas. A terra prometida é uma sombra do Espírito Santo. A nuvem guiando o povo é uma sombra do Espírito de Deus. O candelabro é uma sombra do Espírito de Deus. O altar de incenso é uma sombra do Espírito de Deus orando em você. Então sempre que olhamos o Antigo Testamento,
Não importa onde nós estamos tocando na sombra. Sempre que lemos o Novo Testamento, não importa onde, estamos tocando na realidade. Agora, infelizmente, com uma pitada de felizmente, por imaturidade, nós muitas vezes não sabemos viver na liberdade com que Cristo nos libertou. Não sabemos viver na graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus significa o próprio Deus presenteado para você, por você e através de você, para sempre. A graça de Deus significa que qualquer circunstância que não equivala a Cristo, não é verdadeira. A graça de Deus significa que o que você nunca conseguiria fazer, Deus te dá de presente. A graça de Deus anula os seus esforços e acaba com a sua própria glória. A graça de Deus anula os seus esforços e acaba com a sua própria glória. Romanos capítulo 3 pergunta assim: onde a jactância? A palavra jactância significa soberba. Onde a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Pela lei da fé. Você nunca vai entender graça se você não entender fé. Você nunca vai entender fé se você não entender a graça. Vou repetir. Você nunca vai entender graça se você não entender fé. Porque graça não tem a ver com o seu esforço, tem a ver com o esforço de Jesus por você. E fé tem a ver com o seu descanso nesse esforço, através do qual você entra e desfruta. Então, graça e fé são irmãos, para conduzir você a Cristo, não como sombra, mas como realidade. Pastor, mas eu não sei andar na graça. Eu não conheço a voz do Espírito Santo assim muito bem ainda. Te confesso que a fé me assusta. Para falar a verdade, às vezes eu até fujo da fé. Eu entrei nessa visão, pastor, mas muita coisa para mim ainda é uma incógnita. Por isso ele diz: aquele, ainda que eu ande pelo vale da sombra. Quando você não vive na graça, você ainda está se esforçando, a Bíblia diz que você está num vale. Que vale? O vale da sombra. Que sombra? Da morte. Você ainda não conseguiu entrar na realidade da morte de Cristo. Você está se esforçando. Então o que você tem é a letra. A letra mata, Antigo Testamento, mas o Espírito vivifica, Novo Testamento. Agora, o que é vale? Vale é ausência de realidade, porém ele está cheio da presença. Vou repetir. O que é vale? É ausência de realidade, porém ele está cheio da presença. Eu não temerei mal algum, mesmo que eu não aprendi, tu estás comigo. Mesmo que eu não amadureci, tu estás comigo. Mesmo que eu ainda não cresci acima disso, tu estás comigo.
Mesmo que eu ainda não controle a minha alma, tu estás comigo. Mesmo que eu ainda não sei andar curado, tu estás comigo. Mesmo que eu estou lutando para perdoar, tu estás comigo. Mesmo que a Bíblia ainda é complicada para mim, tu estás comigo. Aleluia! O máximo que eu conheço é um vale da sombra, da morte. E por que tu estás comigo? Para que a tua vara e o teu cajado me consolem. Consolo em termos do Espírito é receber instrução. Quando o Espírito Santo fala com você, você é consolado. Muitas vezes você está atribulado, sua alma está gritando, você não está entendendo muitas coisas. Aí o Espírito Santo vem e sopra. No momento que ele sopra, o seu vale muda. No momento que ele sopra, o seu vale muda. Eu saí do vale? Não. Mas você está conhecendo algo que depois vai te dar saudade. Porque Deus não vai te deixar na infância para sempre. Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino. Ou seja, eu vivia no vale da sombra. Eu só sabia me esforçar, mas não acontecia nada. Agora eu não me esforço mais. Está acontecendo tudo. Saiu da sombra, saiu do vale, entrou na morte. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos batizados na morte de Cristo. Em sua morte nós fomos batizados. Significa que a doença morreu na sua vida, o pecado morreu na sua vida, a pobreza e a miséria morreram na sua vida, o engano e todas as maldições morreram na sua vida, o diabo desapareceu da sua vida, o mundo foi crucificado para você e você foi crucificado para o mundo. Sim, você era cheio da presença, mas com nenhuma realidade. Agora você continua transbordando da presença, mas os frutos já apareceram. Em primeiro lugar, os frutos desse ensino, dessa instrução, da operação da vara e do cajado. Olha o verso 5. Preparas-me uma mesa lá no shopping Flamboyant, lá em Paris, na Torre Eiffel, lá em Nova York. Não que ele não vai te dar essas coisas se você crer. Ele pode te dar qualquer coisa que você crê nele. Mas aqui diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O primeiro fruto de que você está tocando na realidade é que os seus adversários não mudaram. Mas você mudou. Você se deitava em pastos verdejantes. Agora você não faz mais isso. Agora você senta na mesa
Quem deita nos pastos é ovelha. Quem deita nos pastos é porque pasta. E Deus está falando para alguns aqui: chega de pastar. Deus está falando para alguns na internet: chega de pastar. Ah, mas é muito bom, deitar-me faz, guia-me mansamente. Querido, tudo bem, mas são estágios que tem que passar. Você tem que compreender as coisas de outro lugar, não mais pastando. Você tem que compreender as coisas agora sentado numa mesa de comunhão com o Senhor. Eu estou sentado aqui, Jesus está do outro lado, a gente está rindo um para o outro, e os adversários estão em volta, sem poder fazer nada. Então, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está no vale da sombra, não tenha medo, porque Ele está com você, e o seu cajado e a sua vara vão consolar você. Você vai ser instruído, você vai ser ensinado sobre a graça, você vai ser ensinado sobre a fé. Fé não será um conceito para você. Fé será uma substância. Fé será uma vida. Fé será uma tangência. Fé será um lugar. O único vale que você é permitido passar é o vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. O que é a sombra? O altar de holocausto. O que é a morte? O Calvário. Diga para o irmão que está ao seu lado: se você ainda não amadureceu nessa área e está no vale da sombra da morte, não se desanime, porque Ele está com você, e a sua vara e o seu cajado te consolam. Ou seja, Ele é a sua alegria antes de Isaac, Ele é a sua alegria durante Isaac, e Ele é a sua alegria depois de Isaac. Ele é a sua alegria antes da loja, durante a loja, depois da loja. Antes de um casamento, durante o casamento, depois do casamento. Antes de um ministério, durante o ministério, depois do ministério. Gente, Deus é bom demais. Quando eu estou no vale, porque eu não sei viver a fé, Ele está comigo. E o Espírito e a palavra estão me treinando. Até que eu diga para os meus adversários: dá licença. Dá licença não, sai. E você se assenta numa mesa de intimidade. Querido, se eles não venceram você no vale, não vencerão você na mesa. Se o vale não te sucumbir, nada mais te sucumbe.
Se enquanto você era ignorante, viveu na sombra, Ele te guardou, ó Israel. Quanto mais agora que você está em Cristo, no Espírito, em fé, com uma vida na palavra, com uma vida na palavra, vida na palavra, vida na palavra. A palavra é a minha realidade, a palavra é o meu diagnóstico, a palavra é a minha patologia, a palavra é a minha estrutura, a palavra é a minha mentalidade, a palavra é Deus em mim. Queridos, Ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Que quando você está no vale com Ele, o vale não tem o poder do vale. Qual é o poder do vale sem Ele? Desânimo, incredulidade, morte. A letra mata. O escritor de Hebreus diz que a lei tem a sombra, mas não tem a imagem real. O vale não tem a imagem real. A imagem real está no Espírito. Nasceu aqui. Nasceu aqui. A imagem real não está na alma. O cristão que vive na alma, ele é o cristão do vale. O cristão que vive no Espírito já se assentou na mesa. Pelo amor de Deus, irmão, se entregue a essa oração sobrenatural. Pelo amor de Deus, irmão, se entregue a essa oração sobrenatural. Porque eu estou falando no seu ouvido, mas Ele fala no seu espírito. Eu tenho carisma, Ele tem unção. Eu tenho um dom, Ele tem a glória. Eu não tenho glória, Ele tem a glória. Segunda coisa que acontece quando você sai do vale. Verso 5. Unges-me a cabeça com óleo. Você descobre o seu chamado. Unges-me a cabeça com óleo. Você se senta na mesa da comunhão. Daqui a pouco alguém vem atrás de você e você começa a sentir um negócio quente descer assim. E em fração de segundos, você sabe tudo o que você tem que fazer nessa terra. Quando esse óleo te unge, é como um flash no seu espírito. Você já sabe tudo que você tem que fazer. Não pergunte a ninguém qual é o seu chamado, irmão. Passe pelo processo. Passe pelo processo. Tua vara
e o teu cajado me consolam. A vara tem a ver com a mortificação da carne. O cajado tem a ver com o trazer do Espírito. Por isso que você fica consolado. Porque essas emoções doidas desaparecem. Esses pensamentos carnais se dissipam como a fumaça. Não, eu vou falar isso de novo. Vocês não pediram, não, eu vou falar. Esses pensamentos carnais se dissipam como a fumaça. Porque a vara está operando mortificação e o cajado está operando vivificação. Você atravessa a barreira dos seus inimigos, senta na mesa, daqui a pouco o azeite cai na sua cabeça. E você sabe porque sabe. Só que, entenda, nós não estamos falando mais de um pasto. Você não está pastando mais. Nós não estamos falando mais de águas de descanso, veredas da justiça. Nós não estamos falando mais de um vale da sombra. Você aprendeu a interpretar a sombra com a realidade. Você passou a entender o Antigo Testamento através da cruz. A cruz é o único elemento que te dá compreensão do Espírito. Aí, irmão, acontece algo muito interessante. Eu preciso que você olhe para mim. Ele fala assim: quer dizer, eu já saí do vale, não estou mais na lei, estou na graça. Já consigo pegar a morte e interpretar tudo no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento é interpretado pela morte de Cristo. Tudo está na cruz. Por isso Paulo disse: eu decidi pregar entre vós Cristo e este crucificado. Se você entende a cruz por revelação, você tem a chave hermenêutica de toda a Bíblia. A chave de interpretação. E você não consegue mais ficar parado. E nem consegue mais fazer. Porque agora você vai funcionar. Ficar parado é uma dimensão, fazer é outra dimensão, funcionar é a verdade. Deus não te chamou para ficar parado, nem para fazer. Deus te chamou para funcionar, para frutificar, para manifestar o que Ele colocou em você. E eu estou aqui como um profeta de Deus hoje para dizer: esses talentos que o Senhor pôs na sua mão não serão enterrados. Você vai multiplicar essa unção, essa graça, essa revelação, essa glória. O que Deus põe na tua mão será multiplicado. E quando Ele voltar, você vai devolver multiplicado para Ele. Depois que você devolver, você vai voltar face para Ele e esquecer de tudo que você conquistou pelo seu funcionamento diante da beleza da sua majestade.
Agora olha para mim. Você vai entrar nesse lugar que eu vou falar agora. Levanta a sua mão e diga assim: sentar na mesa diante dos adversários. Ter a cabeça ungida com óleo. Agora dá um sorriso para mim e diga: o meu cálice transborda. Ouça. Na sombra, o cálice não transborda. Você põe e falta. Porque a função da sombra não é transbordar, é te conduzir a Cristo. Agora na graça, a graça ela quer dizer o seguinte: sabe a sua necessidade? Esquece dela. Esquece da sua necessidade, porque o que eu vou derramar aí vai transbordar. Lembra quando Jesus fez o milagre dos peixes? E eles chamaram outros barcos. Querido, você chamará outros barcos para te ajudar. Você não é alguém que está preocupado com um barquinho, sabe? Pescando peixinho, tirando a água do barquinho. Coitadinho de mim. Você é alguém que não está conseguindo colocar as bênçãos dentro do barco. Sua rede está assim, ó. Recebe essa unção, irmão. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. O Espírito de Deus te colocou para ouvir essa palavra agora. Porque é um tempo de abundância e superabundância. Chega nesse lugar. Em nome de Jesus. A medida da lei é a seguinte: o jovem rico, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? O que a lei diz: amarás o Senhor teu Deus. Pois é, faz isso que você vai ser salvo. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Olha o que é a lei, olha o que é a sombra. Uma coisa te falta. Na lei sempre falta uma coisa. Você nunca se sente completo. Na lei sempre falta uma coisa. Você nunca se sente completo. A lei não existe para te encher. O Espírito Santo existe para te encher. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Cristo se nos tornou, 1 Coríntios 1:30, da parte de Deus, sabedoria, justiça, redenção e santificação. Cristo se nos tornou, Cristo se nos tornou, Cristo se nos tornou. Eu tenho Cristo. Como eu sei que alguém está na sombra? A taça dele está assim, ó. Dá para ele, assim, dá para matar um pouquinho da sede dele e vai acabar rapidinho. Como é que eu sei que alguém está na graça? É porque ele é um cálice transbordante. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, você é um cálice transbordante. Onde as suas mãos forem colocadas, a glória de Deus se manifestará.
Porque você não merece, mas você creu. E apesar da sua indignidade, por causa da sua fé, Ele te justificou. E porque Ele te justificou, Ele te vivificou. E porque Ele te vivificou, Ele te encheu do Espírito. Eu não estou mais no vale da sombra da morte. Eu mergulhei na morte, entrei na ressurreição, estou na glória, assentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Eu não tenho medo da morte. A morte é a minha chave. Que isso, pastor? Não entendi. Eu não tenho outra morte para morrer, irmãos. Porque eu já vivi. A única morte que eu morro todo dia é a de Cristo. Ok. Vou estar na mesa, vou estar ungido, meu cálice transbordante, ok? E agora vamos ralar. Verso 6. Bondade e misericórdia. Certamente, com certeza, sem nenhuma dúvida, me seguirão. Eu não vou atrás da bênção, a bênção vem atrás de mim. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor. Agora você entende o que Adão perdeu. E porque Jesus precisou morrer e ser rasgado para liberar sobre nós o seu Espírito. Vou repetir isso. Agora você entende o que Adão perdeu. E por que Jesus precisou vir aqui morrer e oferecer o seu corpo. Hebreus diz: um corpo me formaste. Para quê? Para ser rasgado. Para quê? Para que o próprio Deus fosse liberado a você novamente como fôlego de vida. Querido, a ignorância não é pecado. Mas continuar ignorante não é a sua herança. O que o Senhor quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: estar no vale da sombra não é pecado. A presença de Deus está com você. Mas continuar aí é um erro. Se agarra com a palavra de Deus de um lado, se agarra com o Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural de outro lado. Hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Não tenha medo de ser agressivo na oração em línguas. Não tenha medo de ser determinante na oração em línguas. Não tenha medo de acreditar no que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que quando você fala em línguas, você não fala com homens, visto que ninguém o entende, e em espírito você fala mistérios. A palavra de Deus diz que quando você fala em línguas, você a si mesmo se edifica. A palavra de Deus diz que quando você fala em línguas, o seu espírito ora de fato. Alguém vai te perguntar assim: como é que você foi parar nessa mesa aí, cara? Ela era intransponível. Uma mesa na presença. Como é que você foi parar aí?
eu aprendi a não ficar no vale mais. Na verdade, a hora que eu abri os olhos, eu estava sentado à mesa. Eu não sei te explicar como é que eu entrei nela. Eu não sei te explicar por que eu não estou pastando mais. Eu não sei te explicar muita coisa. Eu só sei que lá no vale, Ele me deu a palavra e eu criei. Parece que eu acordei de um pesadelo na mesa, na presença dos meus adversários, e veio o óleo, e veio o cálice transbordante, e veio a bondade, e veio a misericórdia. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Receba essa palavra. Aprenda a acordar dos seus pesadelos, pelo exercício simples de uma fé no que Ele te diz. Aprenda a sair dos seus pesadelos, pelo exercício simples de uma fé que atende a voz, que crê na palavra. Amém? Levanta suas mãos, ore em línguas por uns 2, 3 minutos. Deus falou conosco que nós não sairíamos daqui hoje as mesmas pessoas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Esse vale não tem realidade, mas tem a presença. E a presença traz o ensino do Espírito, que me transforma da dimensão de ovelha para a dimensão de filho. Ele começa o salmo falando de uma ovelha e termina falando de um homem. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço, um beijo nesse irmão que está ao seu lado. Diga para ele: não desista, continue orando em línguas.